Qual é o nome da senhora? Seu nome? Meu nome? Sim. Isabel Maria de Lima. Conhecida como Belinha, Dona Belinha, né? Conhecida como a Belinha. É. A senhora nasceu Nasci e me criei aqui. aqui no Riachão. Aqui no Riachão. Em que ano a senhora nasceu? Hã? O ano que a senhora nasceu? Em 25, no dia 4 de março. 4 de março, né? É. Como é que se chamava Hã? os pais da senhora? Meu pai? Sim. Meu pai era Benedito e minha mãe era Luísa. Era? Era Benedito Adriano e Luísa Rufina da Silva. Os dois eram daqui do Riachão? Era. Era? Era. Todos os dois eram daqui do Riachão. Era, né? Meu pai e minha mãe. E essa família Adriano veio de onde? Os Essa mais família velhos? Adriano? Sim. Aí eu não sei lhe explicar de onde era, que eu nunca perguntei, rapaz. Mas ele era, tinha deles que era aqui do lado desse navio. Do Eu navio? não sei se era minha avó ou se era meu avô. Sim, no Que era caso. do lado do navio, né? Do navio. Sei que a minha avó ainda era parte de Caboclo Brabo. A minha, a bisavó dela foi pegada dentro de cachorro. Aqui mesmo, nessa Não, região? aqui não, foi pra cá. Por lá, não sei pra onde era, não. Caboclo Brabo era de longe, não era? Era. Era. Então, era da parte do seu pai ou da sua mãe? Da parte do meu pai. Era, né? E da parte da minha mãe era o navieiro. Ali de São Caetano, Betânia, Não, de... Floresta. Por lá de Detém, aquele mundo acolá era. Betânia, Floresta por ali, era, né? Era. Então, a família de sua mãe era de Floresta, de Betânia. Era de Betânia. De Floresta, era de Betânia. É? Era, de navio, chamavam Rochedo, parece que era, o nome assim. Não me lembro agora mais. Ah, o lugar chamava Rochedo. Hã? Rochedo, né? Não, Rochedo, quem morava lá era o irmão da minha mãe, no Rochedo. E minha mãe era no... Ô Luiz, como é que chamava o lugar que Rosendo morava? São Brás. Não era no São Brás. São Brás. Era, São Brás. Ficava lá em São Caetano, Betânia, por Ficava ali. de Betânia pra lá. Pra lá, um pra pouco, Floresta, né? Era. Que família era? De que família era? Sim, Da família Rufina. Rufino, né? Era. Da família da minha avó, não sabe? Era, né? Por parte da minha mãe. Era. Tinha uns desses Rufino, Hã? tinha um desses Rufino que morava aqui. Desse Rufino? Sim, que fazia cela, fazia arreio, fazia essa. Qual era o nome? Helena. Era? Era aleijadinho das mãos. Você ainda viu ele? Não, minha sogra falou. Sua prima. Era. Falou muito. Ele não tinha mão, não. Era aquele que eu tô aqui. Mas ele fazia cela, fazia toda rei. Não sei como é que ele fazia. É, né? Era. Mané de Lena. Mané Helena. Era o que de sua mãe? Era primo da minha mãe. Sua mãe, né? Era. Era lá do navio ou Era já não? navieiro. Aí Mas veio. veio-se embora por aqui, contar minha avó. Foi, né? Era que o pai dele, de Mané Helena, era irmão da minha avó. Ah. Era. A senhora sabe o que sua mãe contava e seu pai? Quem foi os rumão mais velhos daqui? Os primeiros? O primeiro. O que sua mãe contava sobre Não, minha mãe não contava não, mas não. que eu me lembro só era minha avó mesmo. Mas dos mais velhos primeiro, quando minha avó chegou aqui, não tinha família dela aqui não, aí veio morar aqui, não é? Ah. Agora foi, não sei se era o marido dela, que era da família Romão, o marido da minha avó. A sua avó? Sim. Sua avó, mãe do Adriano? Mãe do Minha avó por parte da minha mãe. Ah, sua avó por por sua parte mãe. dos Adriano era Jona Cabocla. Ah, sim. Era. Então, a sua avó, por parte da sua mãe, era que era da família Romão. Era da família Romão, era. Ah, que já estavam aqui, não era? Era. Teve um documento que eu achei Ah, de um homem daqui do Riachão, que morava aqui, faleceu há 122 anos, ele faleceu, 122 anos atrás. E foi enterrado naquele cemitério velho ali, foi enterrado onde? no cemitério velho, lá perto do Riacho da Velha. Sim, Diz que ele era daqui, aí diz aqui, ó, mas não sabe o nome dele. diz o nome dele aqui, que o nome dele era, ó, ele faleceu no dia 7 de janeiro
É dia 7 de janeiro, deixa eu ver aqui. Não, é dia 6 de janeiro, à meia-noite, 12 horas da noite, tá aqui. Ó, no lugar Riachão, deste município de Flores, faleceu Mané Romão Ferreira de Araújo. É, o André Romão era o pai de Antônio Romão. Ó, tá vendo aí? Tá vendo? Bateu? Era. Por Era quê? o pai de Antônio Romão. Sim, Antônio Romão, não era? A senhora via falar muito nesse Mané Romão, não era? Via falar. Era. Nesse Mané Romão. Era. Esse Antônio Romão tinha outros irmãos? Antônio Romão. Sim, quem eram os irmãos dele? Ele devia ter, mas não era do meu tempo. Quando ele morreu, ele era miudinha. Quando O Antônio Antônio Romão morreu, né? era. É o daquela cruz ali, né? É lá, a cruz de Antônio Romão é aquela. Lá no sair da estrada, não tem? Ah, Quando a gente vai daqui pra lá, não tem aquela cruz? tem. Era ali a cruz de Antônio Romão. Então, aqui diz o seguinte, que os filhos desse Mané Romão Ferreira de Araújo, esse Mané Romão velho, antigo, É mais do antigo. mais antigo, não é do meu tempo, não. Diz aqui, ó, diz que ele faleceu por conta de paralisia. É, E ele estava com 68 anos, no ano de 1900. Então ele era de 1832, quando ele nasceu. Aí diz aqui que ele era natural do estado de Pernambuco, mas a gente não tem certeza, né? De que lugar era. Aí diz aqui, ó, que ele era casado com a Josefa Manuela de Jesus. era. É? Deixou 8 filhos. Minha mãe chamava Mãe Zefa. Mãe Zefa, né? Era, Mãe Zefa. Ah. Minha mãe chamava. Era, né? Mas eu não sei se a minha mãe ainda cansou ela, né? É, se essa mãe Zefa era vó de sua mãe, ou era, não sabe? Devia ser, mas não é do meu tempo, né? É, porque diz aqui, ó, os 8 filhos deles, os 8 filhos que eles deixaram, ó, Ana, irmã do Antônio Romão, Ana, Maria, Raimundo, Quintiniano, via falar nesse Quintiniano, Uma, Quintiniano, Quintiliano, Sim. não falar não. Antônio, ó o Antônio aqui, que era filho do que a senhora falou da cruz, né? Devia ser Antônio Romão. Isso, que era filho desse Mané Romão velho, né? Devia ser. Aí tinha uma Manuela, Manuela eu via falar. Via falar, né? Era irmã da minha avó, Manuela. e sua avó, como é que se chamava? Isabel. Isabel. Era. Pronto, agora bateu, ó. Tinha um Roseno. 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 Era irmão da minha avó. Pronto, esse Roseno. Roseno. Ah. Era o pai do Aleijadinho. Era, né? Era. Porque diz que o Roseno mais antigo daqui era o avô de Ramiro Xixiu. Era. Era, né? Era. E diz que era Roseno Romão, irmão de Era. Antônio Romão, né? Era. Aqui, ó. Onde é que aparece sua avó? Ah, Isabel. Tinha uma Isabel. Isabel. É? Então Isabel era mãe de sua mãe. Era mãe da minha mãe. É, então nesse caso, a sua mãe, filha dessa Isabel, sua mãe era neta desse Mané Romão Ferreira de Araújo. Né? Então pronto, agora a gente já vai descobrir aqui, porque como a sua mãe era neta desse Mané Romão, então a senhora já vai ser bisneta dele, O certo. do Mané Romão Ferreira de Azevedo. Seu filho aqui já vai ser trineto desse Mané Romão, né? Seu neto já vai ser tetraneto dele. É. E a sua bisneta é você, né? Essa aqui Vai ser a bisneta. É neta. Já vai ser pentaneto desse Mané Romão mais velho, Neta. né? Então ela é bisneta do Bezinha e já vai ser pentaneta do Mané Romão Ferreira de Araújo daqui. Aí quando casar um dia que tiver seu filho já vai ser a 6ª geração dele. Então aqui a gente pegou o tronco velho. E foi bom eu ter vindo aqui porque a senhora escutava essas histórias que sua mãe contava e bateu, né? Agora com isso aqui você descobriu o tronco, né? Eu conversei uma vez com dona Socorro Pedão, que é da mesma família aqui, né? Ela disse pra mim que o pessoal mais velho dela contava que foi 2 irmãos e um primo que vieram do Cariri Velho. A senhora ouvia falar nessa história? Vê o quê? Que 2 irmãos e um primo vieram do Cariri Velho morar aqui e semeou a família. Não sei não. Só que não sabia o nome desses irmãos e desse primo, né? Aí a gente não tem como ter uma certeza. Só que veja que tinha um Araújo, não era? Se assinava por Ferreira de Araújo, Romão Ferreira de Araújo. Sei não. Aí perdeu o Araújo, ficou Ferreira, né? É. Ferreira e Romão. Aí eu achei o registro de óbito de Luiz Romão. Luiz Romão era o que da senhora? Ah, Luiz Romão, Luiz Romão. Sim. Era primo da minha mãe. primo da sua mãe. Era.
Era neto de tia Antônio Romão. Era, pronto. Era. Então, o documento... Você conheceu o Neto Tereza? Não, Conheceu, não tive a oportunidade de Era conhecer. muito conhecido o Neto Tereza. Era, Era né? irmão do Luiz Romão. Era, né? Era. Pronto, esse Luiz Romão, eu conversei com o filho dele em Serra Talhada, o Edson. É mesmo, ele tem Edson. família, Serra Talhada. É, tem 8 filhos lá. Dessa... Deixa que faça Ô, Arthur, vamos. E aí, ele pediu para procurar um registro de óbito do pai dele, de Luiz Romão, aqui, né? Sim. Aí, Dona Margarida achou. Aí tá dizendo o seguinte, que Luiz Romão, o apelido era Romão. Mas aí o nome dele era Luiz Ferreira do Nascimento. Aí o pai de Luiz Romão, que era Zé Romão, não era? Era, Zé Romão. Zé Romão se assinava por José Ferreira do Nascimento. E o avô de Luiz Romão, o Antônio Romão, se assinava por Antônio Ferreira do Nascimento, vulgo Antônio Romão. Então a gente ficou sem entender de onde veio o Romão. Aí veio desse aqui, né? Porque Mané Romão, Ferreira de Araújo. Aí agora dá para entender de onde veio o Romão, né? Por conta desse registro de óbito aqui, desse primeiro, do tronco mais velho. Agora, quando foi esses dias, eu achei aqui, sim, esse Raimundo, o Raimundo mais antigo daqui, o Raimundo era o quê de seu Zé Branquinho? Que chama a família Raimundo? Que é tudo parente, né? Era Zé Raimundo. Zé Raimundo era o mais velho? Zé Raimundo. Pra mim ele era dos mais velhos, mas Do não mais sei velho, né? Zé Raimundo de quem ele era filho. Porque Sei que ele é o avô de Zé Branquinho. É, né? É. Era avô de Zé Branquinho. É. Porque Zé Raimundo é. aqui quem foi registrar esse óbito aqui, na época no cartório, foi um Raimundo. Raimundo José da Silva. Talvez devia ser pai desse avô de Zé Branquinho. Devia ser. Porque diz por isso que tinha esse parentesco. Eu achei, antes de ontem, pesquisando, aí achei outro registro de óbito, de outra pessoa dessa família aqui que faleceu. Eu vou aqui falar os nomes que a senhora com certeza conheceu. Pode ter conhecido alguns deles ou ouvir a sua mãe falar. Deixa eu ver onde é que tá aqui. Onde é que tá aqui, vai falar. Então quer dizer que o Roseno mais antigo morava no navio e veio pra cá depois? Morava no navio. No São Brás, era? Morava no navio, Roseno. No São Brás? Hã? No São Brás? No São Brás. É, né? Era. A esposa dele, como é que chamava? Parece que era Dominga. Dominga? Dominga. Ah, sim, Dominga, Era, né? pra mim era. Aquele Pedro Roseno, que morava em Sítio dos Nunes, que era irmão de Dona Maria Bela, mãe de minha sogra. Pedro Roseno era filho de quem? Não sei se era que eu Desse, né? não conhecia por ele de quem era. É, Se era filho de... Do Roseno mais velho, né? Devia ser de outro Roseno, né? De outro Roseno, né? É. Mas de ti Roseno não era, não. Ah, então deve ser o seguinte. Esse Roseno daqui, irmão do Antônio Romão, é que com certeza devia ser o pai do Pedro Roseno, né? É. Porque ele disse que esse mais velho era um primo legítimo, né? Agora, deixa eu ver aqui. Então, esse Roseno do São Brás já era de outra família, né? É. Já era dos Rufinos. Era. Era, né? Deixa eu ver se eu achar aqui outro registro. Para perguntar à senhora do nome dos que eu achei aqui. Foi de outra pessoa que faleceu aqui, mas que eu não tinha ouvido falar dessa pessoa ainda não. Aí deixa eu pegar aqui para poder perguntar à senhora se a senhora ouviu falar. Aqui. Aquele Manuel Romão Ferreira de Araújo, que era o pai do Antônio, do Roseno. Era daqui. Mané Romão. Isso. Agora, Mané Romão Ferreira de Araújo. Só que aqui, eu pesquisando, achei outro registro de óbito de uma Maria Rosa da Conceição que faleceu com 94 anos, no ano de 1903. Só que aqui não diz se ela morava no Riachão, se morava no Estreito, se morava no Riacho do Meio, não diz. Mas era dessa região aqui. Porque aqui, ó, um filho dela é que foi para registrar esse documento. Chamava-se Amaro Ferreira da Silva. Será que era o pai dos Amaro? Devia ser. Esse Amaro mais antigo, né? Era. Porque aqui é de 1903. Aí diz aqui, ó. Diz aqui que esse homem era filho. O Amaro era filho dessa senhora que faleceu com 94 anos no ano de 1903.
E quem foi as testemunhas morava no Estreito. O pessoal do Estreito tinha parentesco, alguns tinham, não tinha? Com os Ferreira daqui, não tinha? Aqui, ó, um tal do Mané Júlio da Fonseca e um Mané Mariano dos Santos. Morava no Estreito, foi quem veio servir de testemunha na época, né? Aí aqui diz o seguinte, ó, que essa senhora faleceu na sua casa e ela era viúva já. Ela já era viúva na época. Agora, o nome do marido dela, que era o pai de Samaro mais velho, era o mesmo sobrenome do Mané Romão daqui. Era. Tinha Ferreira de Araújo também. Dizia que era Alexandre Ferreira de Araújo. Tá vendo? Que bate com o Mané Romão Ferreira de Araújo daqui. Então, o pessoal da senhora falava que os Amaro era da mesma família, parente, né? Aí aqui diz, ó, que ela quando faleceu deixou 7 filhos. Deixou uma Antônia, uma Mariana, deixou uma Josefa, uma Rosa, tinha uma chamada Sebastiana, Eugênia, devia ser Eugênia, né? Marcelino, tinha um Marcelino e tinha um Amaro, que era isso aqui. Podia ser o Amaro mais velho, né? Pronto, então aqui já diz que essa senhora faleceu em 1903. Depois eu fui pesquisando e achei outro Amaro. Só que diz que é como que ele faleceu solteiro. Que era Amaro Ferreira de Araújo. É como que fosse batendo da mesma família, né? Então, se a gente for olhar, foi bom que a senhora confirmou o que o pessoal mais antigo dizia, né? Que o Mané Romão mais antigo era o pai de toda... Era o mais velho daqui, né? Ô, dona Belinha, os Feitosa que chegaram aqui, quando os Feitosa chegaram aqui, os Romão já estavam aqui, não era? Já. Já, né? Já, eu aqui já. Quando eu me entendi de gente, já cansei os Feitosa aqui, né? Aí se misturaram com os Romão daqui, né? Se misturaram alguns, foi, né? Entre família com família, né? É, né? Onde eu mesmo me casei com um dos Feitosa, né? Foi? Era, com Jorge. Ah, o esposo da senhora era Jorge Feitosa. Era. Minha irmã, com Mariana, era casada com um dos Feitosa. Era, né? Era. E eles vieram de onde? Os Feitosa mais velhos. Se era do Brejo, se era da Paraíba, se era do Agreste? Esses Feitosa, eu não sei se eles eram do Brejo ou de onde era, não. Porque era do lado do navio, que eles tinham família pra lá. Ah, tinham família pra lá também? Eles tinham família pra lá. Agora eu não sei de onde eles se naturaram, de onde era, não. É, né? Era. E o que minha sogra fala muito também, tinha uma família Simão, não era? Que tinha, Simão tinha um parente. O Simão era lá por lá dos Amaros, era ali da família do Simão. É a mulher de Rianês, é da família do Simão. É, né? É. Ainda tinha parte com esses Romão, mais velho, antigo? Tinha aqui, parte? não sei não. Né? Falou, né? Vocês eram família nossa, o Simão não. Né? E a casa do Antônio Romão? A casa dele e do... Onde era que ficava? Desse onde é que ficava? Sim. Ficava ali, sabe a casinha Inês ali onde é? Pois era ali, da casa onde é a casinha Inês, lá dentro um pouquinho dentro da roda. Era, né? A casa do Antônio Romão. Antônio Romão, né? Era. É, né? Eu acho que não tem mais nem chão. Com essa história de aração, né? Acabou. Era, que Antônio Romão morava lá. Ô, dona Belinha. Pode falar. Era o Antônio Romão, era o avô de Luiz Romão. Era, né? Era. E... Luiz Romão era dessa família de Antônio Romão. De Antônio Romão, né? Era. A mãe de Luiz Romão, casada com Zé Romão, chamava-se Jacinta Gomes de Oliveira. A senhora conheceu ela? Era ali do Lulu ali. E era? Era dali. Então quer dizer que essa dona Jacinta, mãe do Luiz Romão, era do Lulu? Era. Era irmã de Luiz Lulu. Era? Era. Era uma família, era filha de Bem-vinda. Era. Então... Era a mãe de Luiz Romão. A mãe do Luiz Romão, a Jacinta, era filha de uma Bem-vinda, era? Ela era filha de uma Bem-vinda? Era Bem-vinda, a mãe dela. Era, né? Era. Interessante. Então quer dizer que Lulu era apelido? Hã? Lulu era apelido, né? Devia ser. É, né?
Então é porque que para ter o sobrenome Gomes de Oliveira, então, mas só que ela era dessa família Lulu. Era onde aqui? Era pra cá, pra Tapera, Cajá, Matolotá, Bem não? ali pertinho. É ali pertinho. Do lado de cá do riacho. Ah, então era aqui no Riachão mesmo. Era aqui, pertinho. Ah. Era. E esse Lulu, a senhora sabe de... Ainda tem o chão da casa de Luiz Lulu. Luiz Lulu, né? Tem. Era irmão da Jacinta. O Luiz, Luiz vamos- Lulu era Sim. irmão dessa Jacinta. Dessa Jacinta, né? Era. E que era filho da Bem-vinda, né? Era. E bem-vinda. E como é que se chamava o mais velho, o Benedito? É Benedito que a senhora falou? Era Benedito Lulu? A senhora falou no Benedito Lulu? Ou foi o que Benedita, né? Tinha Benedita Lulu. Ah, sim. Era. Jona Lulu. Era muitas irmãs, né? É que eu me esqueci agora do nome. Mas eram muitas. Era, né? Era. Seus pais falavam de onde eles eram, de onde Hã? vieram. Os pais da senhora contavam se eles vieram de onde? Esse Lulu. O meu pai? Sim. De onde era? Não, no caso ele falava de onde era esse Lulu daqui. Não, eu não perguntava também, né? Ah. É. Mas sabe que eles moravam aqui, né? Eu Aqui sei próximo, que eles né? moravam aqui. Mas não sei de onde eles eram. Ah, Né? interessante. Teve... Isso que a senhora falou aí, falava nesse documento de Luiz Romão, falava numa bem-vinda. Falava. Bem-vinda. Tem Era a uma mãe memória, do Lulu. uma memória excelente, viu? Graças a Deus eu nunca vi uma Bem-vinda inteligência era a dessa. mãe do Lulu. É poucas pessoas que têm uma inteligência dessa para lembrar tudo isso aí. Exatamente. Graças a Deus. Bem-vinda era a avó de Luiz Romão. A avó do Luiz Romão, né? Aqui, ó. O registro de nascimento de Luiz Romão eu achei e mandei uma cópia pro filho dele. Passei lá para o filho dele de Serra Talhada. Aí diz aqui, ó. Fala na bem-vinda. Aí aqui diz o seguinte. Luiz Ferreira de Nascimento, ó, nasceu em 15 de outubro de 1916, né? Nasceu aqui no Riachão, não foi? Quem? Luiz Romão. Disse que foi, não Pronto. sei, né, do meu tempo. Aí aqui diz aqui, ó. O pai dele, José Ferreira do Nascimento, que era o Zé Romão, né? E a mãe, Jacinta Gomes de Oliveira, que era desse Lulu. Eu não sabia que era, vim saber com a senhora agora. É bom que eu já passo até para ele, que ele está pesquisando sobre o pai. Aí aqui diz que o avô era Antônio Ferreira do Nascimento, que era o Antônio Romão, né? É quem? Antônio Ferreira do Nascimento, Antônio Romão. Antônio Romão. E Josefa Ferreira do Nascimento, disse que era a mulher do Antônio. Era. Essa Josefa era a família do Antônio ainda, a senhora sabe dizer? Devia ser. Né? Aí aqui já diz que o avô de Luiz Romão, da outra parte, era Luiz Gomes de Oliveira Era. e Bem-vinda Gomes de Oliveira. Era dali. Bateu tudo que ela falou, né? Então, Eles moravam ali. moravam pra cá, né? Era. É perto daqui lá. Então era o tronco desse Lulu, ficava pra ali, né? Eu pensava que tinha alguma coisa a ver com os Lulu, ali, família de Mané Mandu, mas não, é outro Lulu, é? Não, é outro. É outro Lulu, né? Então é bem antigo esse Lulu aqui, acho que talvez mais antigo do que, né? Porque os Lulu dali vieram da Paraíba. Da Paraíba, né? Agora esses outros já eram daqui, né? Eu não Tronco sei mais de onde antigo, era, né? não. De onde era, né? Eu nunca perguntei, né? Era. Eu não interessava perguntar a mãe nem nada. Mas foi bom que a senhora falou que pelo menos a gente soube agora que esses Gomes de Oliveira chamavam-se Lulu. Foi bom que a senhora falou isso aí, que a gente não sabia, né? Houve alguma passagem de cangaceiro por aqui? A senhora viu? Houve alguma passagem de cangaceiro por aqui? Acho que houve. Houve, né? Mas não é do meu tempo, não. É, né? Olha, eu vou ver essa passagem de cangaceiro. Deixa eu ver. Parece que eu já era nascida que os cangaceiros ainda andaram com tirichão de rosa, debaixo de ordem. Teve outro que eles andavam com ele. Foi. Mas eu devia ser pequena, não é do meu tempo, não. Então quer dizer que Lampião chegou a passar por aqui? O bando de Lampião passou por aqui? Diz que passou, Passou, não sei né? não. Não é do meu tempo. Me diga uma coisa. Eu vou fazer uma pergunta aqui, muito importante para poder ela ajudar nessa pesquisa. Sobre essa família Teles. Teles aqui do Riachão. Tele? Sim, os Tele Teles. é acolá em cima. É lá em cima, né? É dessa mesma família aqui.
É não. É não? É É não. outra família? É de outra família. É, né? É. Ah, então já é uma família bem antiga, mas não tem nada a ver com a Não. família Romão, não. Não, né? Pronto. E o pessoal já da família Profiro, que eles se consideram como parente do povo daqui, os Profiro lá de Sítio dos Os Nunes. Profilhos. Sim. Era família minha ainda, era ali em cima. Era? Profilho, é. É, né? É, ainda tem uns mais novos, muitos ainda. É dos mesmos Profiro lá de Sítio dos Nunes, que se assina com Ferreira, né? Tá certo? O que é que tem? É dos Não, mesmos lá. aqueles Profilhos de Sítio dos Nunes Ah. é outra família. É outra família. É. Ah, então quer Não é dizer que era desse duas daqui, não. famílias, né? Era duas, É. o de lá e o daqui, É. né? Ah, interessante. Dona Belinha, quem era os vaqueiros mais velhos daqui que a senhora conheceu? O que é que tem? Os vaqueiros mais antigos do Riachão que a Os senhora vaqueiros? conheceu? Sim, Antigo do Riachão. sim, que a senhora conheceu. Ah, eu conheci, mas já morreram. Era Neco do Riachão, era um vaqueiro. Era Mané Helena também era vaqueiro. Era Aleijado, mas era um vaqueiro fino. Olha, Era. E os outros eu não me lembro quem era, não. era, né? Não prestava atenção, né? Qual era o seu Luiz? Tom de Cota, né? Nosso pai. Era o pai da senhora. Filho de Luiz também. É, né? O pai do seu Luiz Antônio também. de Cota era o pai dela. Era, né? E quem era as parteiras daqui, mais antiga que a senhora conheceu? As parteiras do Riachão. Bom, era Lula, não era? Milia, Quem? Milia, Lia? Milia. Milia. Milia tu conheceu, não conheceu Milia? Não. Milia, não. Mas vi falar muito nela. Era. Vi falar muito nela. Era Maria Milia, Lula. Era da família da senhora também. Era. Era, né? Esses Rosa, os Rosa antigos daqui, também tinha parte com essa família da senhora, do Romão? Tinha. Era? O Rosa tinha. João Rosa, Alexandre Rosa. Era, né? Era apelido e Rosa. Hã? A senhora sabe por que chamavam assim essa família do Rosa? Como é que chamava? Sim, por que chamavam do Rosa? Por que tinha esse apelido do Rosa? Eu só conhecia ele por Rosa. Por Rosa, mesmo. né? Era Alexandre Rosa, João Rosa, Joana Rosa, Era, né? Zé Manezinho, que não botaram Zé Manezinho de Rosa. Não sei por que foi. O teu nome era diferente. Se eu chamava Zé Manezinho. Então esses Rosa também eram das famílias mais antigas daqui. Quem? Os Rosa. Os Eram uma Rosa? das famílias mais Era, antigas daqui. Era. Família do marido dela. Era, né? Família do esposo dela, né? Aqui, antigamente, onde é que ficava? Quem eram os donos do engenho daqui? De engenho, Nome de Engenho, casa de farinha. Sim. Casa de Farinha. Sim. Era Saturninho Patriota. Era ali embaixo, era os Lino. E senhor de Engenho. Era, como era? Zé Branco, não, quem era... De quem Zé Branco comprou aquilo? Não sei. Era uma casa de engenho. Nós somos muito novatos. Zé Garrote, Zé Leite, não sei como era que chamava. Era. Senhor de engenho era Zé Branco, Marculino Feitosa, ainda possuía um engenho. Era. Então eram os donos de engenho aqui, né? A senhora chegou a trabalhar em algum desses engenhos ou na casa de farinha? Hã? A senhora chegou a trabalhar ainda no engenho, na casa de farinha também? Em casa de farinha eu cheguei a trabalhar. né? Mas em casa de engenho não trabalhei não. Né? A casa de farinha era de quem? Era que eu trabalhava. Não era aqui no Riachão, não, era em Fátima. Ah, em Fátima? Era. Era de Neco Bastos. Era de muito que trabalhava, né? É, né? Mas só me lembro de Neco Bastos. Trabalhei muito em casa de farinha. Foi, né? E os rezadores daqui, mais antigos? As rezadeiras? Hã? As rezadeiras daqui que a senhora conheceu, rezador, os mais antigos. Rezando? Sim, os rezadores mais antigos do Riachão, que a senhora conheceu. Rezadeira, Não me lembro não. Que era qualquer um. era, né? Rezava, era. Maria Bela. Quem? Maria Tia Maria Bela era uma rezadeira Era, né? famada. Era.
Tinha outra, não me lembro quem era a outra. Júlia Lulu não rezava, não. Rezava. Júlia Lulu rezava? Pois tá certo, dona Belinha. A senhora tá com quantos anos agora? Eu tô Hum. com 90. Vou fazer 98, né, Rosinha? Agora em março. É, E passou por muita luta nessa vida, né? passei, mas nem me lembra mais. Pegada de sofrimento, né? É, e quantos filhos a senhora teve? Hã? Quantos filhos a senhora teve? Nenhum. Mas criou Criei, seus sobrinhos, né? Luiz. Que são seus filhos. É, eu tenho 6 netos. Muito bem. Já hoje tem bisnetos só formiga preta. Graças a Deus. É, aí. Graças a Deus. É, né? É, para essa turma de hoje, que conselho a senhora dá? Para essa turma nova de hoje? Dessa Sim. turma de hoje, Sim. que conselho dava? É, assim, para hoje, qual é o conselho que a senhora tem para dar para essa turma de hoje, né? Para ter essa experiência que a senhora tem para viver muitos anos. Bom, o conselho que eu dou é para saber viver de boa convivência, se dar bem com todo mundo, saber respeitar os mais velhos, né? Saber conversar mais os mais velhos, né? Foi muito bem. Pois eu agradeço aí, viu? Por toda essa história que a senhora contou aqui do Riachão. Eu agradeço aí por essa história que a senhora contou aqui do Riachão, né? Da senhora, da sua família. Ah, Tá certo? tá E certo. que Deus abençoe aí. Essa salva de palmas. Aí, né? Eita, Belinha. Grande. Tá batendo aí. Aí. Eita, Muito bem, meu Dona. Deus, eu tô toda arrepiada. Agora a senhora vai sair na televisão, viu? Hã? Vai sair na televisão, E viu? vai, a eu que senhora? me for. Vai. Olha, tá bom? Dona Olha aí, tá aqui a, Meu Deus do céu. a nora da Dona Belinha, né? Qual é o nome da senhora mesmo, que é a esposa do seu Luiz? É Maria da Conceição, mas o povo me conhece por Ceiça. Isso, né? E aqui Dona Inalda, a mulher do seu Genivaldo, que é a sogra do neto de Dona Belinha, de Justo, né? Mãe da Roserlânia. E ali, neta, né? E da família também, sobrinha. Tem Dona Rosa.